Eu me chamo Emiliano Rates da Silva, estou aqui em nome do grupo Entre Luas e Girassóis e vou ler uma das primeiras crônicas quando nós nos reunimos. Agradeço também ao grupo do Dandô que está disponibilizando esse espaço para que possamos compartilhar nossos escritos e vou ler a crônica Anselmo Cabral da Silva. Tem uma rua no bairro Fontes do município de Soledade chamada Anselmo Cabral da Silva, denominação concedida em homenagem ao meu falecido avô, mais conhecido como Seu Anselmo. Confesso que não a conheço, nem ao menos aparece nas ferramentas de localização disponíveis na internet. Fiquei sabendo a partir da escuta do endereço fornecido por um homem, enquanto ele debitava o valor devido em um corte de água vencido. Bem, meu avô nasceu em 1931, de família pobre, quando o município apresentava suas primeiras construções, pouco antes da finalização da escadaria da Igreja da Matriz por um certo Florencio Young, e até mesmo antes das ruas terem recebido o calçamento de paralelepípedos. Na década de 50, conheceu minha avó, Ana Toneser, e pouco tempo depois se casaram, gerando 8 filhos, além de mais que o dobro de netos. Enfermeiro dedicado em seu trabalho e único daquela época, trabalhou no Hospital Frei Clemente, ganhando no ano 2000 a Medalha do Mérito Comunitário. Segundo seus contemporâneos, sabia realizar diversos procedimentos cirúrgicos, inclusive anestesia, muitos dos quais, hoje, seriam feitos apenas por médicos especializados. Seu Anselmo não se comedia quando o assunto era a saúde das pessoas. Caso necessitassem, por exemplo, de uma simples benzetacil, aplicava, mesmo que fosse preciso fazer visita domiciliar, sem cobrar o custo, exemplo de um trabalho humanitário. Era só falar seu nome entre os de mais idade e logo discorriam inúmeras histórias envolvendo-o, algumas bem engraçadas, mostrando o bom humor e a personalidade forte nas situações mais complicadas possíveis, como aquela contada por uma senhora que me relatou certo dia, durante a compra de um medicamento para curar os vermes de seu cachorro, ou talvez veneno para matar os ratos que apareciam através de um buraco da casa do vizinho, ou seriam gatos? O fato é que ela disse que ele lhe queria muito bem e falava sempre algo divertido que acalmavam seus pares em meio a tantas incertezas, conquistando a qualidade de ser a única autoridade pela qual devia respeito nos tempos de enfermeira-chefe do hospital, sendo ela uma pessoa bastante rígida. Ou outra, contada com entusiasmo, na sequência, acontecida há tempos quando trouxeram um doente de muito longe, com inúmeras fraturas, e ele o manteve estável até a chegada no hospital. E o que falar da história do médico bêbado que fez a injeção no travesseiro do paciente e tiveram de acordar meu avô às pressas para concluir a tarefa? É forte característica do município, antes de tudo ou nada, questionar de quem o indivíduo é filho ou neto, seja para uma simples conversa amistosa ou até arranjar o primeiro emprego. Falando em parentesco, eu utilizava bastante o status, conquistando a confiança das pessoas por ser o neto do seu Anselmo, o parente de alguém influente na cidade. Não que eu não esperasse confiança, mas utilizando seu nome, resumia parte das explanações e deslindamentos sobre minha origem familiar, como devia ocorrer com os demais primos, escutando em seguida diversas histórias contadas sobre feitos no hospital,
muitas gaguejadas, interrompidas pelo cotidiano temporal. O status ou influência de que falo nunca gerou retorno financeiro além do próprio salário, mesmo atendendo tanto a pobres quanto ricos, nem para os familiares, pois suas obras e humildade estavam acima da brevidade de bens materiais, identificados no símbolo do dinheiro, de quem ele nunca aceitou um centavo. Como vó Ana diria 2 semanas após seu enterro, morreu sem um pila na carteira. Fora as missas dos domingos, pela manhã, minhas principais lembranças remontam da fabriqueta de argolas de suporte para enfeite de pedras da família e a velha garagem ao lado, onde ficava sentado com o violão, cantando anedotas e sempre me chamando para escutar algo em meu nome. Iniciava sempre com a mesma frase: "O meu amigo Emiliano já está fazendo 15 anos. O resto, não lembro." Eu sorria, um pouco porque era engraçado, outro tanto para não decepcioná-lo. Mas, na verdade, ficava meio confuso por não entender muito bem os versos e, sem lembrar-me de perguntar o significado, acabava distraindo-me em outros afazeres. No dia do velório, deparei-me com uma multidão, comovida, cada pessoa trazendo alguma história bonita envolvendo meu avô. Tentei em vão, tempos depois, recordar a memória de seus feitos, ora procurando conhecidos, ora ex-colegas de trabalho, mas a maioria, ou a pessoa estava muito velha para relembrar os detalhes, ou a 7 palmos de fundura, segundo as palavras do próprio seu Anselmo. Foquei-me, então, em preencher as lacunas dessa história, com algumas situações que podem ter acontecido: benzetacil, enfermeira rígida, enfermo salvo, médico bêbado. Enfim, uma história que eu elaborasse em sua homenagem, muito obscura, pouco completa, persistida, mesmo após eu ter me desencontrado deste mundo, para figurar na posteridade ao lado de um simples nome de rua. Sentado com meus pensamentos, relembrando acontecimentos de infância, após ter constatado que nunca sentei para escutar o término da canção, que os sorrisos resumiam a superficialidade de diálogos mal desenvolvidos, finalmente me dei conta do que era ser o neto do seu Anselmo. Porém, já era tarde. Obrigado.